Amém. Então, a paz do Senhor, né? Amém. É muito bom adorar a Deus, né? Servir a Deus. É a melhor coisa, né? Que eu fiz, né? Pelo menos na minha vida. Desde quando eu nasci, todos os momentos que eu vivi, a melhor coisa, a melhor opção que eu fiz foi aceitar Jesus. Porque Ele muda, Ele transforma e ninguém tem o poder, né? Para transformar uma mente, um coração, se não for Deus, né? O mundo tem até uma fantasia, um momento de felicidade, mas depois vem as tristezas, a angústia. E só quem já foi triste, angustiado, frustrado, e quando encontrou com Cristo, foi restaurado, sabe o que é, né? Então, a melhor coisa do mundo é ter Jesus no coração, é viver com Ele, andar com Ele. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos 11:16. Você não acha que eu vou te usar tudo para ler? Romanos 11:16. Minha versão é um pouco diferente, é corrigida, mas vamos lá. Romanos 11:16. 16. Né? Posso ler? Pode. Glória a Deus. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Uhum. E agora Mateus 12, 43 e 45. Vamos lá. Mateus 12, 43 e 45. De 43 a 45? E quando o Espírito... Só um pouquinho que a pregadora também está procurando. Ah, tá. Tá 12, 43, 45. Ninguém achou ainda. Tá. Tô vendo barulho de folha. 12, 43, 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, assim, pelo que o Alexandre leu ali, já se vê que vamos abrir um tema de uma batalha espiritual, né? Porque o diabo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. E às vezes a gente imagina, né? O diabo está lá no mundo. As pessoas do mundo, as pessoas que estão lá desviadas e as pessoas... Mas não, né? Porque ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. Então a vida inteira que a gente viver aqui nessa terra, nós vamos ter confronto. Ele vai nos perseguir, ele vai tentar nos esfriar, vai tentar deixar a gente preocupado, vai tentar deixar a gente ansioso e vai sempre existir essa guerra. Só que Jesus, ele deixou na nossa vida o Espírito Santo Consolador. Aquele que vai estar conosco todos os dias, que vai estar nos orientando, vai estar nos ensinando, vai estar nos guiando. E nessa palavra que fala que o Satanás, né, ele veio, estava em lugares áridos, e ele veio na casa. A casa aqui representa alguém que serviu a Deus, alguém que tinha Deus, no caso vamos trazer para a nossa conversão. Eu fui lá, aceitei Jesus, né? E a minha casa estava cheia, né? Cheia de coisas ruins, né? Então eu aceitei Jesus e fui liberta. E tudo aquilo que tinha em mim, aqueles demônios, aqueles espíritos de perturbação, de encrenca, de rolo, tudo que tinha na minha vida de ruim, o inimigo, ele levou, foi embora. Só que ele não desiste, né? A minha casa, que é a minha vida, se encheu, né, da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. E o tempo vai se passando, e passa 1, 2, 3, tem caso 6, 5, não tem uma data específica. Ele tá lá e ele diz: opa, vou voltar lá, vou lá naquela casa de novo, vou ver como é que tá lá. Daí ele chega na casa,
chega lá nessa casa e encontra aquela casa vazia. Vazia simbolizando sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso coração, a nossa vida. E o que ele faz? Ele volta, vai lá nos lugares áridos e pega mais 7. Chega lá, de certo, ele faz aquela festa, né? Porque, poxa, fui lá, tá tudo vazio agora, tudo vazio. Vamos lá, vai lá e pega os 7 e vem para aquela casa. E o estado da casa, daquela pessoa, fica 7 vezes pior. Por isso que a gente vê hoje, dentro da igreja, e até pessoas que já saíram da igreja, que tu olha assim, meu Deus, parece que aquela pessoa não teve encontro com Deus. Como pode? Não, ele deveria só frequentar a igreja. Como é que pode? Falava de Deus, pregava de Deus. Temos até um exemplo aqui na tapera de um irmão nosso, que está desviado, está bem no fundo do poço, bem nas drogas mesmo, e pregava muito bem. Como que pode? Ele teve um encontro com Deus ou não teve? Ele teve. Só que não vigiou, se acomodou, fez da vida com Deus uma rotina. Ah, eu não preciso mais. E foi se esfriando, e foi se apegando com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. Esqueceu de alimentar aquilo que é mais precioso na vida dele, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma criança. Quando eu me converto, ele é uma criança que nasce em mim. E essa criança, ela tem que crescer. Ela tem que crescer, porque senão ela vai ser sempre recém-nascida. E daí vai indo, quando vê, já está igual a pessoa do mundo. Já está angustiado, já está amargurado, já está depressivo, já está chamando o nome, já está chamando palavrão. A única diferença é que vai para uma igreja evangélica. Então assim, ó, o diabo, ele veio somente para quê? Somente, né? Imagina, roubar, matar e destruir. E o que impede de o inimigo não fazer isso na nossa vida? Porque o que impede? Porque se ele pudesse, ele já matava nós. Ele não deixava nem nós estar nem aqui hoje, ó. O que impede? O sangue de Jesus naquela cruz. A marca do sangue. Jesus, ele entregou a vida dele pela minha vida, pela tua vida, para que hoje eu e você fazemos valer a pena essa entrega. E fazer valer a pena essa entrega é ser fiel. É saber que eu dependo dele, é saber que eu preciso dele, é saber que se eu estiver desempregado também eu dependo dele, eu preciso dele. Se eu não tiver dinheiro, eu também preciso dele. Se eu estiver triste, eu dependo dele. Se eu estiver sem dinheiro, eu dependo dele. Independente de qualquer situação, Jesus Cristo, ele entregou a vida dele pela minha vida e pela tua vida, para que hoje eu e você viva uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de saber que se eu tenho uma aliança com ele e se eu tenho uma intimidade com ele, não existe Satanás, não existe macumba, não existe trabalho, não existe, porque o poder de Deus, ele está sobre a nossa vida, e aonde existe o poder de Deus existe autonomia, existe autoridade, e essa autoridade Jesus Cristo, ele deu a quem? A igreja. E a igreja somos eu e você. Por isso que nós precisamos a cada dia se avaliar. A cada dia me avalio. Toda vida que eu durmo à noite, eu sempre penso que essa for... Eu sempre penso, e estava comentando outro dia com o pai. Eu durmo pensando que se essa fosse a minha última noite. Sempre faço assim. Porque se eu dormir pensando assim, eu não vou ter mágoa de ninguém, não vou dormir com raiva de ninguém, com ódio de ninguém, com problema com ninguém. Porque a gente vê muito assim, Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Mas para mim, a volta de Jesus, para mim, é se eu morrer hoje, Jesus já voltou para mim. Se eu der um derrame em mim e eu ir lá para um coma, ficar inconsciente, não poder mais orar e não entender mais, Jesus já voltou para mim. E eu estou preparada? Então não preciso de um sinal. Eu particularmente, eu não preciso de um sinal. Eu não preciso que o sol pare de brilhar ou que vire um arco-íris em cima do sol. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Porque eu tenho a plena certeza que nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Estamos de passagem.
e não sabemos quando que vamos passar, mas vamos passar. Então assim, ó, se nós viver a cada dia como se fosse o último dia, nós vamos ser felizes. Nós vamos ser. Não porque eu penso na morte, mas porque não tem coisa melhor de tu dormir e tu se acordar em paz com Deus. Porque a paz que Deus dá, ela não depende das circunstâncias. Não depende se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um carro bom, se eu tenho uma saúde boa. Ela não depende. A paz de Deus é algo sobrenatural, é algo de dentro para fora. É algo que Deus quer colocar no meio do teu coração para que a gente viva todos os dias, independente de qualquer situação. Porque nós não somos mais desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito. Nós somos uma nova pessoa. E a velha Olina, ela está sempre querendo ressuscitar. Sempre. É nas emoções, é o inimigo. Sempre existe, vai existir essa guerra. Só não vamos ter essa guerra no céu. Então eu preciso saber quem eu sou, quem Deus me constituiu e o que eu tenho que ser. Que nada mais do que ser servo e um exemplo de Jesus Cristo na terra. Eu sou um Jesus Cristo pequeno na terra. Então quando a gente entende aquilo que a gente é, aquilo que Deus nos constituiu e o sacrifício que Ele fez, nós conseguimos vencer os gigantes e as barreiras que se levantam cada dia na nossa vida. Porque nessa terra nós estamos no campo de batalha. Só que nós estamos no campo de batalha aonde nós somos mais do que vencedor. Porque aonde nós estamos lutando, aonde eu estiver, aonde você estiver, você não está sozinho. Jesus está contigo aonde você estiver. Por isso que o nosso alvo é sempre Cristo. O nosso alvo é olhar para Cristo. Porque Ele nos fortalece. Ele nos dá direção. Ele nos orienta. Eu não preciso, você não precisa ter impulso. Você não precisa andar ansioso. Porque você confia em Deus. Você não precisa estar pegado nas coisas dessa vida. Eu, particularmente, sou uma pessoa sonhadora. Eu sou cheia de sonho. Estou fazendo uma casa ali agora com a Carol. Eu penso em construir uma casa no Ribeirão. Eu penso na aposentadoria, de comprar um apartamento e alugar tudo e ter uma vida melhor. Eu penso tudo isso. Mas eu não oro por nada disso. Quando eu morava lá na costeira, numa casinha de meia água, que nem banheiro tinha, usava o banheiro da minha sogra, eu já pensava em ter um terreno, eu pensava em ter uma casa com a área na frente, com as cadeiras na frente, com garagem, com tudo. Mas eu nunca orei por isso. Eu nunca orei para ter carro, para ter coisas, para ter bens materiais. E não sou apegado com nada disso. Se der um vento, eu já disse na minha casa, arrancar o telhado, o pau não pegando na minha cabeça, e nada o Alexandre, a nossa família, não pegando ali nós, a gente constrói tudo de novo. Porque isso aqui, ó, é parede, isso aqui é tijolo, aquilo ali é madeira, mas o que tem aqui, ó, não pode ser derrubado. Porque se derrubar a casa que Deus construiu em ti, daí tu és a pessoa mais infeliz do mundo. Então eu sei que eu posso ter todas as coisas em Deus que me fortalece. Mas eu sei que todas essas coisas não avaliam a minha fé. Eu posso ter 30 apartamentos, 30 carros zero. Mas isso não vai dizer que eu sou mais espiritual do que o meu irmãozinho que de repente não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta. No mundo sempre vai existir o pobre e o rico. A Bíblia nunca disse que todo mundo que aceitasse Jesus seríamos ricos milionários. Não, sempre vai existir o pobre e o rico. Eu não sei qual é a classe minha. Se eu vou morrer assim, nessa casinha que eu tô na tapera, se eu vou ser pobre, se eu vou ser mais ou menos, não sei. Eu quero viver os planos de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para minha vida. Porque o que Deus tem para mim e para a tua vida é algo perfeito. É algo que traz paz, é algo que traz alegria. Não é algo que traz jugo. Então nós precisamos nos posicionar. E a primeira posição que nós temos que ter qual que é? Olhar para a nossa vida e analisar a nossa vida. O que tem me entristecido? O que será que tem me desanimado? O que será que tem me angustiado e me feito mal?
O que será que anda me deixando eu irado de vez em quando? O que será? Se for falta de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, é muito fácil. É só se posicionar e começar a fazer. Se for, é o meu emprego. O meu emprego, por exemplo, eu trabalhava no emprego, agora eu ganhava muito bem no último emprego. Só que tinha que mentir, tinha que enrolar às vezes os clientes. Então assim, tem coisas que não vale a pena, tem coisas que te amarguram, que te deixam angustiado, o dinheiro não paga aquilo ali. Então eu consegui fazer um acordo na empresa e consegui sair. E estou bem feliz. Eles perguntaram assim para mim, Lina, em épocas de crise, todo mundo está com medo de perder o emprego. Tu com um bom emprego, estás fazendo acordo para sair da empresa? Estás fazendo acordo para sair da empresa, que teu emprego é bom? Eu disse, eu estou. Em primeiro lugar, porque eu dependo de Deus. Em segundo lugar, são 20 e poucos anos trabalhando, empatando e investindo. Bem pensado esses 20 e poucos anos. Agora eu posso sentar um pouquinho, relaxar e descansar. Não preciso mais ter aquela vida, aquela correria, aquela vida agitada que eu tive 20 e poucos anos. Mas são fases. Eu já passei, eu tive que trabalhar de segunda a segunda para construir a casa. Eu já trabalhei segunda a sábado, eu já trabalhei de fazer faxina, eu já trabalhei de doméstico, eu já trabalhei até em 3 empregos na hora só. Para ter as coisas, porque são fases. E nem por isso eu era uma pessoa triste. Na época eu estava na Renascer, às vezes eu saía de uma faxina, saía do emprego para faxina e depois ainda pregava de noite aqui. E vinha feliz. Às vezes, olha, eu vou ser bem sincera, quanto mais é ocupado, mais Deus te usa. Mas Deus te usa. Então assim, nós não temos desculpa para servir a Deus. Não tem. Porque a alegria é algo que Deus coloca de dentro para fora. E é algo assim que te renova, é algo que te fortalece. Então, e o que o inimigo trabalha a cada dia? Ele quer deixar a gente triste. Ele não quer? Ele não quer ver o alegre. Ele não quer te ver alegre. Ele não quer te ver feliz. Ele não quer que esteja paz na tua casa. Ele não quer que tu durma em paz. Ele quer confusão, ele quer contenda. E o que a gente precisa para fazer? A gente precisa orar, precisa confiar, precisa vigiar. Por quê? Se eu me casei, eu casei para agradar o meu marido. Né? Eu casei para fazer ele feliz e ele também. Só que no casamento, às vezes a gente encontra barreiras. São famílias diferentes, vieram de situações diferentes. E a minha barreira da Alexandre já passou bastante, né? 20 e poucos anos, já deu... Mas no início chocávamos bastante. Hoje a gente dá algumas, mas assim, chocar mesmo. Um diferente do outro, um não quer construir, porque a família nunca pensou em construir, a outra quer construir, quer ter as coisas, o outro quer gastar com que não é para gastar, o outro quer economizar para ter. Daí, os primeiros anos do casamento é natural ser isso. Só que assim, tem que mudar, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder, porque senão ninguém vive. E com o tempo vai moldando, e vai passando os anos, vão ficando um parecido com o outro, né? E daí que vem a bênção de Deus. Então é normal. Então, o inimigo, ele sempre quer trabalhar na destruição da família. Às vezes não é nem por briga. Às vezes é uma angústia, às vezes está triste, não sabe por quê. Ou às vezes de repente é a TPM, que está naqueles dias, de repente o marido não entende, a mulher está estressada. E vice-versa. Só que qual que é a melhor coisa para fazer? Lá em casa eu faço assim, ó. Quando eu tô meio com a TPM, assim, às vezes me dá. Agora quase não tem me dado. Mas quando me dá, olha, eu fico no meu cantinho. Eu vou lá pro meu quarto, fico lá um dia lá. Eu tô com mal-estar, tô ruim, eu fico lá. Porque é aquele dia que eu tô bem agitada. Tô agitada, eu quero ficar quieta. Eu tô com saudade da minha mãe que perdi. Eu tô com saudade do meu irmão. Eu quero ficar no meu cantinho. Tem hora que tu precisa ficar naquele cantinho. Tu não quer ouvir ninguém, tu não quer ninguém reclamando, tu quer ficar naquele cantinho, então fica lá no cantinho. Vai lá no cantinho, fica lá e depois sai de lá renovadinha no cantinho. Né? Do que tu ficar num ambiente, daí parece que quando a gente tá naqueles dias, parece que já faz para tentar mesmo, né, o marido, né? Começa a perguntar as coisas assim que irrita. Coisas básicas, que a resposta é uma pergunta. É uma coisa, não é que eles são usados para perturbar a gente, mas é que a mulher já está mais sensível e o homem nunca vai entender uma mulher.
né? Então a mulher ela precisa vigiar, ela precisa saber quando o marido chegou irritado, estressado em casa, que ela já viu também que ela já vai estourar com ele. Às vezes é bom também dar uma estouradinha, porque aprende. Acerta, ajusta, mas tem hora que não vale a pena. Tem hora que é mais fácil sair, deixar se acalmar um pouquinho, vai lá no quarto, ou ela vai pro quarto, que daqui a pouco vão estar comendo de boa na mesa, do que ficar ali, de repente, 5 minutos ali se brigando, se ofendendo, e depois vão comer igual na mesa. Né? Então, o tempo vai amadurecendo as coisas. E assim, ó, sempre buscar a presença de Deus, sempre buscar o Espírito Santo de Deus, sempre independer, saber que a gente não é nada sem Ele, sempre. E não só buscar Deus quando a gente passar por uma necessidade, ou quando passar por uma doença, ou por uma adversidade. Não, é isso que o inimigo quer. Porque ele quer que a gente esteja despreparado para vir a situação difícil e eu estiver sem vida com Deus, sem busca com Deus, sem intimidade com Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou esmorecer. Eu vou chorar, eu vou ficar desesperada, eu vou ficar angustiada, eu vou ter que sair correndo atrás de alguém para me orientar. Mas quando eu vigio, quando eu sei que eu dependo de Deus só pela graça, pelo meu respirar, por eu ter acordado de manhã, quando eu dependo de Deus, quando eu tenho a intimidade com Deus, eu sou preparada para viver todos os momentos da minha vida. Por quê? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente só pensa assim, ó, queremos viver só momentos bons, todo mundo quer, né? Todo mundo quer viver só bem, seu milagre. Só que a vida às vezes não é assim. Às vezes tem os momentos ruins também, tem as perdas. E tem que se adaptar, tem que aceitar. Só que a Bíblia, Deus é tão maravilhoso que Deus ele promete um consolador. E quando tu vai passar por aquela situação, tu recebe tanta presença de Deus, o consolo de Deus, que parece que tu tá vivendo ali e tu não tá ali. Eu sei porque eu vivi umas 2, 3 situações já de perda e eu nem tinha tomado remédio, nada, parecia assim, meu Deus, até eu mesmo olhava para mim e dizia assim, nossa, o que eles não vão pensar de mim? Parece que eu tô dopada, parece que me deram um diazepam, 3 copos de chá quando eu saí de casa, que eu fiquei assim, tranquila, que é uma coisa sobrenatural de Deus, que é o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar conosco nos momentos difíceis, para estar nos orientando. E saber também assim, voltando àquela parte ali que eu estava falando, né? Que ele volta, né? Encontra a casa vazia, que ele nunca encontre na minha e na tua vida motivos, brecha. Porque pecadinho, nós cometemos alguns. Mas agora viver no pecado é bem diferente. É bem diferente a pessoa foi ali, pecou e se arrependeu e não vai fazer mais. Do que uma pessoa ir ali, adulterou e vai ter um amante e vai conviver e vai estar lá na igreja pedindo perdão e se arrependendo. Isso é bem diferente. Que o inimigo não encontre brecha na minha e na tua vida. Que ele chegue na nossa casa, que ele olhe para a nossa vida e que ele enxergue a presença de Deus. A unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque daí na nossa casa ele nunca vai chegar. Porque vai ter a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. Então assim, quando você tiver com o teu coração na tua casa, angustiado, quando você tiver com o teu coração assim, ansioso, inquieto, com um monte de pensamento, um monte de preocupação na tua cabeça, um monte de coisa, parece que a tua cabeça é um ninho de passarinho, que fica aqueles passarinhos tudo na tua cabeça, isso não é de Deus. Porque Deus ele tem paz para a tua vida. Vai orar, entrega o teu coração para Deus, entrega a tua mente para Deus, os teus pensamentos, coloca a tua vida diante de Deus. Eu tenho certeza que tu vai se levantar dali com paz, com a tua mente descansada, com a tua mente tranquila, saber que as coisas vão cooperar para o teu bem, que Deus está no controle da tua vida, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, né? E em 1 Pedro, eu queria que o Alexandre lesse ali para mim, capítulo 5, versículo 8. Então nós temos um inimigo, e o nosso inimigo é o diabo. Não são as pessoas, não são os vizinhos, não são os irmãos, não são a família. O nosso adversário é Satanás. E ele vai sair na autoridade do nome de Jesus, porque nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E se tiver coisas na nossa casa, coisas na nossa família, que venha tirar nossa paz, que venha deixar angustiado, lá em casa eu faço assim, Satanás,
Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Não tem esse poder. Eu repreendo, porque eu não vou ficar discutindo com pessoas por causa do diabo, porque a Bíblia diz que ele só veio para destruir as coisas mesmo. E daí depois ele usa a pessoa, te perturba, e depois ele sai rindo da nossa cara. E daí fica aquele clima de família, e Deus não quer isso. Então ali, Alessandro, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ó, viu? Então aqui nessa passagem fala que ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos, a presença de Deus. Então é como se eu estivesse no meio aqui e ao nosso redor tivesse uma roda de anjos assim, e eu tô aqui. E ele está ao contrário, está depois dos anjos. Se ele pudesse furar aquela barreira ali e entrar, ele destruía nós, mas ele não pode. E o que faz a barreira se abrir? A legalidade no mundo espiritual. O pecado. A brecha. A falta da vida com Deus, de comunhão com Deus. Aí, então, existe uma luta. Existe um adversário. Mas a gente sabe que só nós damos legalidade para que esse adversário venha e perturbe a nossa vida. Então é tempo de fechar as brechas, é tempo de fechar as portas, é tempo de ter uma comunhão íntima com o Pai, de ter uma vida com o Pai, de andar com o Pai, de saber que a minha casa precisa de Ti, que eu dependo de Ti, Senhor. Glória a Deus. E também lê para mim aí 2 Pedro, capítulo 28. Não. Ah, não, 28 não, desculpa. Capítulo 2. 2 Pedro 2, versículo 20 e 22. Do 20 a 22? É, Posso ler? pode ler. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Desse modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? Ou lamaçal. Então aqui fala, né, de quem voltou atrás. Aquele que conheceu tudo, teve a experiência, viveu uma vida com Deus e voltou atrás. Voltou ao velho homem, né? A velha vida. Então é como se fosse um porco, né? A Bíblia é bem clara. Fosse um porco que voltou lá pro lamaçal. Voltou à sujeira desse mundo de novo, né? E em Hebreus 6:4, também queria que lesse ali. Hebreus 6:4. Amém. Hebreus 6:4, né? Amém. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, continua? Pode E continuar. provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem a ignomínia. Aqui nessa palavra, antes eu estava lendo ali, que o Alessandro leu, falou do porco que voltou para o vômito, né? E aqui diz que é impossível uma pessoa que teve vida com Deus e voltou atrás, e largou tudo, é impossível que haja um arrependimento. Só que a Bíblia, ela se completa, né? Ela se completa. Por isso que não dá para pegar um versículo da Bíblia e fazer uma igreja, vamos dizer. Ah, é isso aqui, ó. Não dá para fazer. Porque em Lucas 18:27, pode ler também, Alexandre? Fala que para Deus, se você quiser ler, 18:27, para Deus nada é impossível, né?
Uma passagem diz que é impossível uma pessoa que teve uma vida com Deus, se converteu, falou de Jesus, se batizou e pregou e voltou pro mundo. Ela crucificou Jesus de novo e é impossível ela voltar. Aos olhos do homem. Só que isso é aos olhos do homem. Porque em Lucas 18, 27 fala que para Deus nada é impossível. Então não existe o impossível na nossa vida. Não existe. Não existe o impossível. Porque o impossível Deus pode fazer. Então não tem aquilo que não tem jeito. Não dá. Não. Só que existe uma situação. Tudo coopera da vontade de Deus, né? Tudo é da vontade de Deus. Às vezes a gente quer algo, mas qual é a vontade de Deus para aquilo ali? E nem sempre a vontade de Deus, ela é o que a gente quer. Às vezes a vontade de Deus também faz a gente doer um pouquinho, dói a vontade de Deus. Porque eu quero, mas às vezes não. Por exemplo, a minha mãe, quando estava na UTI, eu queria que a minha mãe saísse do UTI. Que voltasse a normal e que saísse aqueles aparelhos e eu contasse o milagre. Só que a gente orou e partiu. Então a minha vontade era isso. Só que Deus disse, tá na hora. Tá na hora. Então, o meu irmão a mesma coisa. Meu irmão, o meu irmão sempre foi de muita bebida, desde novo, né? De sair por aí. E não gostava de igreja, de gente, de crente, não gostava de nada. E ele era contra até. Só que da minha fé, eu acreditava que ele ia ser um homem transformado, que ele ia casar, que ele ia ter uma família, que ele não ia beber mais. Eu sempre acreditei nisso, mesmo ele falando pra mim que não queria, que nós éramos tolos, mas eu acreditava. Tinha fé que ele ia mudar. E quando eu vi ele morto no chão, são situações. Então Deus, ele está na nossa vida em todos os momentos. Os momentos de dor, de tristeza, ele está conosco. Então em nenhum momento eu questionei a Deus por que a minha mãe, por que o meu irmão, nenhum momento. Porque Deus sabe o amanhã. E como nós estamos de passagem nessa terra, a minha mãe foi para a glória. Então, Deus, ele não está preocupado com esse nosso mundinho. Deus não está preocupado que você é uma empresária com vários carros zero. Deus não está preocupado. Deus mandou o filho dele para que venha ser salva a minha alma e que vai para o céu. Então, o necessário Deus vai dar para nós sobreviver. O necessário. E se ele quiser dar mais, ele dá, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas independente da quantidade que eu vou ter, eu vou sempre adorar ele. A minha mãe, antes de morrer, cantava assim, ó. Como é que é? Eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Daí ela dizia lá de Abacuque, né? Mesmo que a árvore não dê fruto, que a figueira não floresça, mesmo que não haja vida, mesmo que eu continuarei louvando ao Senhor. E ela cantava o mês inteiro. E eu até ficava pensando assim, às vezes ela cortava uma conversa e pedia para cantar. E não era de costume ela fazer isso. Eu disse, meu Deus, a mãe, né? E depois ela morreu. Então ela já deixou uma mensagem. Que ela se preocupava tanto com a família e com os filhos. Ela não sabia que ela ia morrer, porque ela estava bem, ela não estava doente. Mas ela já, Espírito Santo usando ela, vamos cantar aí o mês todo. Eu louvarei ao Senhor na alegria, na tristeza e na dor. Então a vida nossa é um mistério. Então nós devemos se preocupar com a nossa vida espiritual. Né? Buscar trabalho, ter as nossas coisas, mas nada assim, ansioso, nada fora do controle, nada desesperado. Tendo paz, tendo o que comer, descansaremos, confiaremos nele e ele vai abrir a porta segundo a sua vontade. Amém? Então, os meus horários estão estourados e vamos fechar os nossos olhos então. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, oh meu Deus, nós queremos te adorar, meu Pai, todos os dias da nossa vida, Pai.
Oh, Deus, nós queremos, Pai, cada dia mais depender de Ti, Senhor. Ser revestido, Pai, da Tua armadura, Pai, da Tua autoridade espiritual. Oh, Deus, livra, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente de toda angústia, de toda amargura, de toda ansiedade, de toda preocupação com o amanhã, preocupação com o futuro, Pai. Que nós venhamos viver, Senhor, a cada dia o Seu dia, Pai. Que nós venhamos ter paz, Senhor, a cada dia. Sabendo que Tu, Senhor, controla todas as coisas. Tudo está no Teu controle, tudo está nas Tuas mãos. Oh, Deus, cuida da nossa casa, cuida do nosso coração, cuida da nossa vida. Nos usa, Pai, nos capacita. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida a cada dia. Que nós venhamos a depender de Ti, meu Pai. Que Tu venha suprir, meu Deus, as nossas necessidades. Porque nós queremos, Pai, viver, Senhor, dependente de Ti. Dependente da Tua graça, dependente do Teu amor, dependente, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Que Tu venha mover, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que Tu venha nos orientar, Senhor. Oh, Deus, Senhor, que nós venhamos ter paz na nossa casa, paz com os nossos familiares, paz no nosso trabalho. Que Tu venha nos usar como instrumento nas Tuas mãos. Oh, Senhor, que Tu venha, Senhor, nos usar, Senhor, como aqueles, Pai, que se tudo depender de nós, Senhor, nós vamos ter paz com todo mundo, Pai. Oh, Deus, derrama da Tua paz sobre a nossa vida. Derrama da Tua alegria, derrama do Teu gozo, do Teu amor, derrama do Teu óleo. Tira, meu Pai, todo peso, tira todo fardo, tira todo jugo. E traz, meu Pai, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua mansidão, o Teu ânimo, meu Deus. Traz o Teu óleo da Tua alegria, Pai. Porque nós queremos, Pai, cada dia, meu Pai, ser mais ungidos, Pai. Cada dia, Pai, ser mais cheio da Tua presença, meu Deus. Porque nós sabemos, Pai, que hoje, Pai, existem pessoas ricas, Pai, milionárias, Pai, que tentando tirar sua própria vida, meu Deus. Então dinheiro, Pai, não é felicidade para ninguém, Pai. Dinheiro supre a necessidade, Pai, mas não traz paz, não traz alegria, Senhor, mas Tu traz, Pai. Tu traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, meu Pai. E que a Tua paz, meu Deus, que a Tua alegria, Pai, esteja sobre a nossa vida, esteja sobre a nossa casa, nossa família e sobre os nossos corações, Pai. Senhor, eu Te louvo, Pai, Te agradeço, meu Deus, pela oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, falando, Senhor, da Tua palavra, meu Deus, daquilo que Tu tens feito, Pai, daquilo que estás fazendo, Pai. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por cada um, Senhor, que a Tua bênção, Pai, que o Teu poder, que o Teu Espírito, Pai, venha guiar, Senhor, orientar, Senhor, cada um nessa semana, Pai. Oh, Deus, usa, Senhor, poderosamente, Pai, como um canal de bênção na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias.